Meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui com o nosso novo cenário, né? Criamos a nossa sala de podcast, né? Eu falei errado. Podcast. Estaremos estreando em breve aí mais um podcast para nós e com certeza é um novo trabalho que vamos fazer aqui e trazendo para o nosso canal aqui, tá ok? Vamos para o nosso tema de hoje. Hoje é sábado, chegou sábado já, 18 de outubro, né? 18 de outubro, sábado, abençoado por Deus, né? Daqui a pouquinho estarei trabalhando às 7h30 da manhã, né? Estarei trabalhando e largando às 15h30, que maravilha, trabalhar é muito bom. Meu trabalho que eu faço ainda é melhor ainda, onde me sinto muito bem, né? Olha o tema de hoje, previsão do fim. Você acredita nisso? Que haverá um fim? Bom, a Bíblia inteira, ela procura o máximo, ela nos explicar sobre isso, sobre o final dos tempos. E o texto, para que você possa acompanhar a nossa história hoje, a nossa conversa, está em Lucas, capítulo 17, verso 20 ao 36. Eu aconselho você ler essa história. Se você quiser, dê uma pausa agora e ler primeiramente a história, para depois você escutar a gente conversando aqui, tá bom? Vamos lá. Um profeta do dia do juízo preveniu que Jesus voltaria em 6 de setembro de 1994. Depois, em 21 de maio de 2011, e finalmente em 21 de outubro do mesmo ano, claro, 2011, ele chegou a dizer que Deus tinha parado de salvar pessoas após 21 de maio. Quando a última previsão do fim do mundo não se confirmou, o homem teve que finalmente pedir desculpas por suas falsas previsões. Durante séculos, os judeus esperavam o Messias vir para se tornar seu rei. Eles se perguntavam se Jesus, um insignificante rabino, era ele. Mas os fariseus o desafiavam, dizendo: se você é o Messias, quando estabelecerá o seu reino? Jesus disse que muitos especularão sobre seu retorno, dizendo: olha aqui, olha ali, porém não saiam para procurá-lo. E também irão prever a data do seu retorno, e tudo parece normal, como sempre, até o dia em que o Filho do Homem aparecer. Mas Jesus voltará em um tempo quando as pessoas menos esperarem, tão rápido e inesperado como relâmpago. Quando Jesus retornar, o mundo será como nos dias de Noé e de Ló, de forma consistente e totalmente mal, marcado por violência sem precedentes, relacionamentos não naturais. Sim, Jesus punirá um mundo perverso e corrupto quando ele retornar. Mas Deus não parou de salvar pessoas, pois o Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam. Ele quer que todos sejam salvos. Ainda há tempo para crer em Jesus. Hoje é o dia de ser salvo. Que coisa, né? Várias previsões foram feitas, várias pessoas, não foi somente esse cidadão que fez previsões, vários fez previsões aqui, previsões ali, mas eles estão totalmente enganados, né? Que na verdade ninguém sabe quando se dará o retorno do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus. Mas ele vai voltar, é a certeza que nós temos. Ele deixou isso bem claro antes de ir para o céu. Tem uma passagem bíblica interessante que às vezes a gente ignora ela. Eu estou aqui com o meu computador aberto e aqui tem um aplicativo bom para a gente poder logo agilizar a nossa conversa. E no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos,
os discípulos fazem a seguinte pergunta ao Senhor antes dele se ascender aos céus, né? Ele faz assim, olha, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? A pergunta era dentro daquilo que nós lemos aqui, na perspectiva que os judeus criaram para o retorno do Messias, porque na ideia deles, ou na concepção deles, o Messias viria restaurar, tirar eles da prisão ou do cativeiro que estavam de alguma forma ali em Roma, né? E não foi assim que funcionou, né? Não foi assim que funcionou. E depois de 3 anos e meio se passando, Jesus aqui pregando para os discípulos, eles mesmos agora os discípulos perguntaram isso ao Senhor. E aí? O Senhor tem ideia? O Senhor pode nos dizer quando se dará a restauração, né, do reino de Israel? Quando Israel vai se livrar desses cativeiros, dessas prisões, dessas opressões do mundo? Né? E tive alguma forma, esse dia eu estava conversando com alguém sobre esse problema do Hamas e com Israel. Isso é uma história bem antiga, né? E não vai ter fim, né? Nós sabemos disso. Até que se restaure Israel. E a resposta de Jesus é uma resposta também para a gente, porque a gente também fica nessa pergunta de vez em quando, né? Não tem que se preocupar com isso. Olha o que Jesus respondeu para eles. E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Não temos nós, ele falou assim, vocês não têm que se preocupar com isso. Não temos que conhecer, não cabe a nós conhecermos isso. Mas ele deu uma recomendação para a gente, como devemos nos proceder para guardar esse dia. Aí ele fala aqui no versículo 8, eu falei aqui no versículo 6, e é o 7 do capítulo 1 de Atos, agora no versículo 8 ele fala, mas vocês, né, agora receberão um poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que nós temos que fazer é simplesmente recebermos o Espírito Santo, recebermos ele para podermos testemunhar, para pregar o Evangelho a toda criatura. Por mais que aqui, ele disse aqui que o Senhor iria não mais salvar a partir do dia 21 de maio, nesse mesmo, de 2011, é mentira. O Senhor ainda continua prontamente a salvar as pessoas. Inclusive você que entrou aqui de paraquedas nesse canal, porque Deus te colocou para ouvir essa palavra. Deus também te colocou Deus também quer salvar você. E outro ponto aqui que a gente vai ressaltar aqui rápido, porque nosso tempo é muito pouco, é que como foi nos dias de Noé, ele sempre coloca o dia de Noé, o dia de Ló. Aí vem uma pergunta, mas por que ele especifica esses dias? Porque justamente esses dias foram os últimos dias que o mal imperou sobre a terra. Você vê que antes de Noé, né, de Noé construir a arca, antes do chamado que Deus fez a Noé, o mundo estava no caos, a ponto de Deus expressar, não que ele não se arrependa, mas isso foi uma expressão da sua indignação com a população. Eu me arrependo de ter feito o homem, né? Ele não é que Deus vai se arrepender de ter feito o homem, mas ali estava expressando a sua indignação diante da perversidade que estava o mundo. E temos outro caso que ele menciona aqui, Jesus também, sobre o dia de Ló. Sodoma e Gomorra estava no seu ápice de imoralidade, de impiedade. Gente, ao ponto de eles querer fazer sexo com os anjos. É coisa, irmão, você tem uma ideia aonde estavam as situações deles? E Deus destrói, no caso ali, com as águas, o mundo, né? E no caso, no exemplo de Noé, e agora destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Você parou para pensar que o mundo está caminhando para isso? Caminhando para esse caos? Aonde tem aí a luta para poder as pessoas aceitarem
o homossexualismo, o lesbianismo, né? E caminha para isso. Tá dentro do que nós lemos aqui, principalmente a lei de Sodoma e Gomorra. E o mundo está caminhando para isso. E aí nós, a igreja, estamos que agora precisar fazer o que nós iniciamos aqui a nossa conversa. Receber o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, para podermos testemunhar. E vemos ficarmos brigando aí com o LGBT, vemos ficar brigando com isso, brigando com os ativistas do LGBT. Vamos orar, vamos nos posicionar como igreja, como um centro da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor, da graça de Deus, para podermos resgatar essas vidas, porque eles também merecem serem salvos. Aí a nossa conversa de hoje, não vamos prosseguir muito, porque o tempo já está avançando, mas é apenas para a gente podermos ter uma ideia, né? Jesus, e só Ele sabe o tempo da volta dele. Mas ele disse não, ele disse como ele ainda estava como homem, mas agora, depois da ressurreição, ele se personificou ou voltou à sua personificação como Deus, como divino. Então ele sabe exatamente o dia e retornará. E nós, a única forma de nos prepararmos é nos revestirmos a cada dia da virtude do Senhor. Vamos ao nosso examine. Por que Jesus nos diz para ficar alerta quanto ao seu retorno? Tá, e claro, para a gente poder estar com ele, com certeza. Você deve ficar alerta, de espertos, né? Aí você pode ler Marcos, capítulo 13, versículo 32 a 37, e segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 a 15. Temos uma perguntinha, ainda não examina ainda. O que significa para você estar pronto e ficar alerta para a sua segunda vinda? Nós explicamos agora aqui, né, usando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 6 até o versículo 8. Leia com calma depois. Vamos terminar agora? Eu considero o seguinte: você quer que Jesus retorne durante a sua vida terrena? Gente, que pergunta, hein? Você quer? Tem pessoas que já me disseram para mim que não quer, não. Não poderia vir agora, não, gente. Se ele puder vir agora, pelo amor de Deus, que venha logo. Eu estou ansioso de poder encontrar com meu Senhor. Agora, se você fala isso, nós temos aí uma escola bíblica aí, que nós falamos lá, é a última escola bíblica nossa, né? Que nós falamos justamente sobre isso aí. Agora, por quê, né? Então explique por quê, porque você não quer se você quer ou não, que ele volte na vida terrena. Para terminarmos, agora, ainda não considerem, cite uma coisa que você gostaria de fazer antes do retorno de Jesus. Bom, eu estou citando aqui pregar o Evangelho, estou aqui montando o meu podcast para conversar, para trazer mensagens, para trazer ideias, para você crescer espiritualmente. Tá bom? E nós vamos pregar o Evangelho. E o canal Ministério OFA é justamente para poder divulgarmos aqui conteúdos exatamente desse nível, para podermos preparar você para a volta dele. Deus te abençoe. Novidade aí, a partir de semana que vem aqui, no nosso querido canal do Ministério OFA. Deus te abençoe e que a bondade do Senhor e a sua misericórdia nos acompanhem para onde quer que formos. E vamos lembrar que o céu é o nosso limite, né? O céu é o nosso limite. Então vamos andar. Então isso quer dizer que você pode andar muito. Pode andar, né? Deus abençoe. Até amanhã.